história dos santos é como se fosse o quinto evangelho, né? Porque os evangelhos são a boa notícia de Cristo, né? Os 4 evangelhos nos contam essa boa notícia. E a vida de cada santo que pisou aqui nessa terra é mais uma história real e concreta de uma pessoa que muito se aproximou de Cristo, né? Então, continuando a sua obra continuamente mesmo, não deixando interromper a obra de Cristo aqui na terra. Então, conhecer a vida dos santos é uma das orientações muito firmes, né, da Igreja Católica. A gente sempre deve estar estudando e lendo sobre as histórias dos nossos santos. Então, a ideia aqui é falar mais sobre o Opus Dei, né, que é a obra de Deus, e a sua espiritualidade, quer dizer, como viver a vida católica, né, a nossa fé católica, no meio do mundo, né, assim, no mundo que a gente vive aí, trabalhando e tal, e não somente dentro da igreja, no dia de missa ou no dia de um terço público e assim vai, né? Mas viver a fé católica e a busca da santidade no dia a dia, em cada ação que nós desenvolvamos. E assim, não tem como falar do Opus Dei sem falar um pouco da biografia dele, né? Como é que foi que ele chegou a desenvolver essa iniciativa, né? Então, São José Maria Escrivá foi um homem que nasceu na Espanha, certo? Ele nasceu na Espanha em 1902, nessa cidadezinha chamada Barbastro. É uma cidadezinha muito pequena no norte da Espanha, já quase na divisa com a França. Então, ele nasceu em 9 de janeiro de 1902, então 120 anos atrás, né? Bem próximo aqui de nós. Então, ele nasceu dentro de uma família bastante cristã, né? Católica e tal. E logo aos 2 anos de idade, ele esteve gravemente doente, desenganado. O médico, nas biografias dele, conta que o médico saiu de lá à noite e quando chegou de manhã perguntou à mãe a que horas a criança tinha morrido, né? Sendo que à noite a mãe consagrou a criança à Nossa Senhora e por um milagre ele foi salvo, acordou, no caso amanheceu o dia curado, né? E graças a essa cura milagrosa, a mãe dele fez uma peregrinação com ele para um santuário lá de Nossa Senhora, na Espanha, e começou assim a sua vida cristã propriamente dita, vamos dizer, né? Logo quando criança ele teve bastante sofrimento, né? Assim, ele já em 1910, quer dizer, ele já tinha 8 anos, ele começou a perder vários irmãos. Ele perdeu 3 irmãs, né? 2 irmãs e um irmão, na verdade, crianças, né? E isso já foi marcando a sua vida com bastante sofrimento, né? O pai dele era um comerciante relativamente bem estabelecido, mas com a Primeira Guerra Mundial, em 1914, o pai dele faliu e precisou virar empregado de uma loja de tecidos. Quer dizer, foi uma mudança muito drástica, né, do ponto de vista financeiro, né? E no Natal de 1917 é outro marco grande, né, na vida dele, que ele, nessa região é muito fria, né, na Espanha, no norte da Espanha, já quase na França. Então, no Natal é frio mesmo, neve, né? E ele, ao sair de casa, ele viu essas pegadas na neve, né? Ele viu que era um frei, né? Um dominicano, um carmelita, na verdade, descalço, né? Ele viu que as pegadas eram de uma pessoa descalça, quer dizer, e ele pensou, né? Tantas pessoas fazendo sacrifício por Deus, né? Que é um cara desse, um carmelita desse, andando descalço na neve, né? Extremamente frio, né? É um tipo de mortificação, de penitência importante, né? E ele se perguntou, né? Tanta gente fazendo sacrifício por Deus e eu, o que é que eu posso fazer? O que é que Deus quer de mim, né? Quer dizer, ele tinha 15 anos, né? Em 1917 ele tinha 15 anos e já com essas iluminações, né? Do Espírito Santo. E a partir daí já começou a vida de comunhão diária, né? Confissão frequente, né? Penitência, e logo em seguida ele decidiu-se pelo sacerdócio, porque ele percebeu que era uma escolha que Deus estava pedindo para ele, né? E entrou no seminário. Assim, vocês vão ver que o foco aqui não é tanto a vida dele, mas na frente que a gente vai cair mais aprofundadamente
Opus Dei, né? Isso. Já no seminário, né, ele fazia ele gostava muito de criar jaculatórios para ele, certo? A cada momento do dia, em cada situação, ele tinha uma jaculatória que ele criava para tentar ficar na presença de Deus o maior tempo possível, né? E uma das mais importantes que ele fazia era essa: Senhor, que eu vejo. Ele falava em latim, né? Domine ut videam, que ele pedia a luz do Espírito Santo a cada momento, cada decisão que ele ia tomar, né? E para descobrir qual a vocação que ele tinha, o que é que Deus queria dele. Então ele iniciou o estudo do seminário em 18, né? Quer dizer, ele já tinha 16 anos, mudou-se para uma cidade maior, chamada Saragoça, e começou a estudar Direito, né? Além do seminário. E em 24 morreu seu pai, quer dizer, já tinha 22 anos, estava próximo a se ordenar, né? Então, a gente já começa a ver nessa oração essa jaculatória que ele desenvolvia, isso aí é um ponto do livro dele, Caminho, que é o livro mais conhecido, né? O ponto 114. Ele dizia que a oração do cristão nunca é um monólogo, quer dizer, a gente pode ter a tendência de, quando a gente vai orar, como ele fazia essa oração, Senhor, que eu veja, né? A gente pode ter a tendência de que a gente só fale, né? E na verdade, a oração verdadeira, propriamente dita, não é a gente falar, né? É a gente tentar se abrir para que Deus nos fale, né? Não é que a gente... Claro que é importante a gente falar para se abrir e tudo, mas o principal da oração que a gente espera é que vem de lá, né? Nos abrirmos às verdades que o Senhor quer nos revelar. Em 25, né, no ano seguinte, após a morte do seu pai, ele foi ordenado sacerdote, e a primeira missa que ele celebrou foi nessa catedral de Nossa Senhora do Pilar, e ele ofereceu essa missa pela alma do pai dele, que é recém-falecido, né, alguns meses. E a primeira missa dele foi celebrada para pouquíssimas pessoas, a mãe, pessoas muito próximas, né, e logo em seguida ele já começou a atuar na sua vida de sacerdócio muito intensamente, né. E lá em Madrid, para onde ele se mudou, cidade grande, capital da Espanha, né, cidade muito grande, ele começou a estudar, continuar os estudos no direito, né, direito canônico, doutorado, e dar aulas particulares para sobreviver, porque era uma situação de pobreza, realmente, né. E já aí ele começava as obras de caridade dele, que ele visitava sistematicamente as periferias de Madrid, né, dando assistência espiritual aos pobres e aos doentes nos hospitais, né, e nas periferias, né. Cidade, como toda cidade grande, principalmente nessa época aí, né, 100 anos atrás, a pobreza graçava, né. Então, mais um ponto do livro dele, né, do livro Caminho, o ponto 82, e ele diz: primeiro a oração, depois expiação, e em terceiro lugar, muito em terceiro lugar, a ação. Quer dizer, isso é um ensinamento para nós, né? Até assim, Jesus falava isso com outras palavras, né? Quando ele, acho que no Sermão da Montanha, né? Que ele dizia, ele ensinava a gente mais ou menos essa sequência, né? Oração, jejum, depois é que a esmola, né? Primeiro a gente ora, depois a gente faz penitência, faz mortificações, para em seguida a gente poder agir com a nossa intenção purificada, para não agir só por motivos naturais, vamos dizer assim, né? E finalmente chegamos no ano de 1928, né? Quando ele, durante um retiro, celebrava uma missa e ele teve uma experiência mística, né? E ele viu de forma sobrenatural a obra, né? Quer dizer, a iniciativa que ele viria a fundar, ele viu ela claramente, né? Ele teve uma visão e ele viu tudo isso, né? Viu pessoas do mundo todo, de todas as raças, encontrando Deus na vida cotidiana, na família, no trabalho, com os amigos, até mesmo no lazer. Seriam santos no meio do mundo, quer dizer, aí ele deu até esse título, né, que é um dos livros dele, é Cristo que passa, quer dizer, cada santo no meio do mundo é Cristo passando no meio de nós, né, e
foi assim que foi a primeira experiência que ele teve, né? E não sabia, né? O que fazer com isso, né? Como ele mesmo disse, ele tinha 26 anos, graça de Deus e bom humor, e nada mais. E tinha que fazer o Opus Dei. É importante dizer assim que ele não tinha esse nome, né? Ele não tinha nome nem nada. Ele viu que ele tinha que fazer alguma coisa, alguma atividade de apostolado que não estava sendo feita naquele momento. E mais um ponto aqui do livro dele, né? Quer dizer, ele dizia assim: a conversão é coisa de um instante, a santificação é obra de toda a vida. Quer dizer, bom, conversão, né? Conversão vem, como sempre, do latim, né? Versão vem do verbo verso, vertere, quer dizer virar, certo? Então, virar para onde, né? Perverter é você virar alguma coisa de forma desordenada, né? Reverter é você virar para trás. E converter é você virar as suas faculdades, toda a sua vida, você converter todos esses vetores para um único ponto, converter, que esse ponto é Jesus, né? Então, essa palavra significa isso, né? A conversão é isso, vem do grego também, metanoia, que é mudança de mentalidade, mas o que é mudança de mentalidade? Todas as coisas que você vai fazer, que você vai pensar, que você vai agir, você tem que converter para a pessoa de Jesus Cristo, né? Isso é uma coisa de um momento, você tem um estalo ali, você tem uma experiência de sofrimento, ou uma experiência mesmo de fé, mas a santificação é outro nível, né? Você buscar aperfeiçoar-se cada vez mais em cada departamento, vamos dizer assim, da nossa vida, para buscar essa santidade. Da nossa humanidade. Sim, com certeza. Como ele não sabia o que aqui, claramente, ele não sabia o que ele ia fazer, ele procurou-se para saber se já havia alguma iniciativa da igreja que já tivesse esse tipo de coisa, que ele não recebeu uma revelação que ele ia fundar uma coisa nova. Assim, a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso aqui, porque a gente já está no pós-Concílio Vaticano II hoje, nós. E o Concílio Vaticano II, como a gente vai ver lá na frente, foi basicamente assim, uma cristalização desses valores que São José Maria iniciou no Opus Dei. Naquela época, que ele começou a falar disso aqui, ele soava como um estranho, certo? Porque se pensava que os santos eram os padres, né, que deviam virar santos, os religiosos, as freiras, mas a gente estava aqui no meio do mundo trabalhando, não tinha nada a ver com o negócio de santidade, era pelejar para escapar e se salvar de mal, né? Então, quando ele começou a falar em negócio de santidade para todo mundo, apesar de não ser uma notícia nova, né, porque Jesus já dizia isso, né, ser perfeitos como vosso Pai é perfeito, como vosso Pai no céu é perfeito. Então, isso não é, como tudo na igreja, nada é novo, né? É só assim, apresentado quando foi esquecido ou melhorado para cada geração, né? Mas não é uma coisa nova. E ele buscando, ele não encontrou essa iniciativa e percebeu a originalidade da mensagem, quer dizer, então ele ia ter que começar a reunir gente, pessoas para começar a agir, né? Como ele não sabia ainda, né? Mas ele esperava que o Espírito Santo lhe desse essa luz. Aí eles alugaram um prédio lá e fizeram a primeira sede para essas primeiras reuniões, né? E a citação dele também em uma carta, né, que ele dizia: eu mostrava-lhes a madeira lisa e pintada de negro da cruz da parede, dizendo-lhe: está esperando o crucificado que lhe falta, e esse crucificado tem que ser tu. Em todos os centros da obra tem o crucifixo normal, né? E sempre tem um crucifixo menor sem um crucificado, que é para quem frequenta ali saber que a nossa cruz está ali também. Ninguém vai para lugar nenhum sem a cruz, né? Então a gente tem que saber que nós temos nosso lugar ali em cada cruz, na cruz de cada um de nós. E em 1934 ele compilou esse primeiro livro dele, né, que é composto por orientações que ele dava para esses dirigidos por ele, né, os filhos espirituais. O primeiro nome foi esse nome em espanhol, né, Considerações Espirituais, e virou o livro Caminho, que é o livro mais conhecido dele. Isso em 1934.
Bom, em seguida aconteceu uma catástrofe, né, na Espanha, né, que foi a Guerra Civil. A Guerra Civil foi um evento, bom, estamos em 1936. Assim, na Europa estava assim, um caldeirão, né? Nessa época Hitler já estava na Alemanha, né? Já tinha virado o chanceler da Alemanha, e os comunistas brigando com os nazistas, e aquela confusão na Europa, né? Sabia-se que ia ter uma guerra em breve, né? Uma guerra de grandes proporções. E na Espanha teve no início uma guerra civil entre irmãos espanhóis, né? Por essas brigas de poder, né? Grupos internos, e a guerra foi muito feia lá. E em especial, como sempre acontece, houve uma perseguição muito violenta aos religiosos, né? Leia-se os católicos, né? Porque a Espanha sempre foi predominantemente católica. Eu já vi algumas estatísticas que em torno de 5.000 padres foram assassinados, né? Enforcados, eram padres enforcados nos postos, na rua, era coisa assim, uma barbaridade mesmo, né? Então, ele corria esse risco de vida, né? Então, tinha que se refugiar, e ele se refugiava nos porões das casas de amigos e conhecidos, e chegou até a se refugiar numa clínica durante meses, numa clínica de doentes mentais, né? Um médico dessa clínica era conhecido dele e inventou lá também que ele era paciente psiquiátrico. Ele ficou meses aí, 6 meses mais ou menos. E depois ele viu que a coisa foi apertando e eles precisaram fugir, né, da Espanha para esperar a guerra acabar, né? E eles conseguiram lá, juntaram dinheiro e pagaram aqueles caras que sempre tem, né? Nessas épocas violentas assim, sempre tem uns grupos que vendem as facilidades, né? Como é que criam dificuldades para vender facilidades, né? Então o grupo deles foi a pé, né, fugindo em direção à França. E é uma travessia bem, assim, é uma viagem bem difícil, porque o que divide a França da Espanha é uma cadeia de montanhas, né? Então, é uma travessia em montanhas elevadas, né? Quer dizer, é uma dificuldade enorme, né? O camarada tinha um alto risco de morrer nesse percurso aí, mas eles conseguiram chegar à França depois de muitas dificuldades, e a primeira coisa que ele fez foi ir para o Santuário de Lourdes, né, para agradecer pela vida dele e pedir, né, a intercessão dela para que essa guerra se acabasse, tá, etc. E assim aconteceu. A guerra acabou e foi isso aí que ele viu quando ele chegou na sede lá na primeira sede lá deles, né, tudo destruído, a cidade de Madrid bombardeada, tudo destruído, mas ele achou, isso é uma plaquinha que ele botou na sede, que é aquele trechozinho do Evangelho, que é: dou-vos um novo mandato, que é amai-vos uns aos outros, tá? E a partir disso aí foi a única coisa que sobrou intacta, né? Então em todos os centros da obra eles têm essa plaquinha até hoje, né? Com esse trecho do Evangelho. Então ele foi recomeçar a obra, né? Depois da guerra, retornou a Madrid em 1939, e a partir daí os dirigidos dele, né, se espalharam pela Europa, né, fugindo, uns fugiam para Paris, outros para cá, outros para lá, e quando eles ficavam se falando, telegramas, e da forma que dava, né? Inclusive muitos pontos desse livro Caminho eram bilhetes que ele mandava por telegrama para um filho dele que estava lá em Paris, por exemplo, e assim a coisa ia. Ele fez de tudo para não perder esse contato, né, com seus filhos espirituais. E quando voltou, tentaram se rearranjar da melhor forma possível em Madrid. E nisso ele já era reconhecido como um bom pregador, né? Ele era muito eloquente nas pregações dele e já tinha fama de santidade em vida, né? Que uma alta assim, abnegação de si, né, em favor do próximo, para a glória de Deus, né? Que é o máximo que a gente deve buscar na nossa vida, né? E assim, é o que a gente diz, né? A gente consegue convencer os outros através de duas coisas, basicamente, né? Através das palavras, né? Você falar e tentar convencer com argumento e tal. E o outro argumento, mais forte ainda, é com o nosso exemplo de vida, né? Então a gente sabe que a gente conhece pessoas, até mesmo analfabetas, né? Que dão um testemunho vivo de santidade e de virtude que a gente não tem como negar, né? Um exemplo de vida, de uma vida bem vivida, mesmo em meio ao sofrimento,
é um testemunho muito eloquente de santidade, né? E isso ele já dava desde cedo. Aquela famosa frase, palavras do mestre dos exemplos da raça. Isso. Aí, nesse tema aí de recomeço, né, da obra, eu coloquei esse ponto aí do livro dele também, né, que ele diz assim: pergunta a ti mesmo muitas vezes ao dia: estou fazendo nesse momento o que eu devo fazer? Né? Ele diz: colocar sempre diante de Deus cada coisa que a gente vai fazer, perguntar se aquilo aproxima ou afasta a gente do fim último, né, sobrenatural, que é a salvação da nossa alma e a santidade, né? Então ele teve assim um apoio inicialmente desse bispo de Madrid, que, se eu não me engano, foi ele que deu o nome do Opus Dei. Acho que foi ele que chegou, tipo assim, para São José Maria um belo dia. Não tenho certeza se foi o bispo de Madrid, mas uma pessoa chegou para ele e disse: e aí, como vai a obra de Deus? Até nesse momento não tinha nome ainda, né? Aí foi onde ele percebeu que o nome era aquele, né? Então ele decidiu por usar esse nome. E como tudo que cresce, né? Ele foi crescendo, ele foi fazendo centros e recebendo estudantes e trabalhadores para dar orientações espirituais e aulas também, porque nessa primeira sede aí do Opus Dei, ele dava formações em Direito e Arquitetura para alunos de Direito, né, e de Arquitetura. Porque ele sempre viu essa vocação, assim, essa importância de você fomentar o estudo, né? Porque o estudo desenvolve a inteligência, que é a faculdade máxima de nós, seres humanos, né? Então, se Deus nos deu inteligência, isso quer dizer que a gente deve buscar desenvolvê-la, né? Então, ele focava muito nisso, em estudantes e nos trabalhadores em geral, né? E como a coisa ia crescendo, aí começa a surgir, né? Os padres vizinhos ali, acha o negócio tá estranho, né? Muita gente. Aí começa aquela conversa, né? Mentira e calúnia e tal. E ele dizia isso, né? Senhor, se tu não necessitas da minha honra, eu para que a quero? Quer dizer, ele, independente do que falava, então ele entregava, né, todos esses sofrimentos morais nas mãos de Deus. E outro ponto do livro Caminho, que esse aí para mim quando eu li, foi uma coisa muito impactante, né? Que ele diz assim: não digas, essa pessoa me aborrece, mas pense, essa pessoa me santifica, né? Quer dizer, você decidir voluntariamente, conscientemente, a tolerar pessoas que antes, né, que às vezes você não tolera, tá? Isso é um tipo de penitência que você pode se impor. E a gente vai ver mais na frente que ele São José Maria, incentiva muito a gente a isso, a você, não é? Bom, ele fazia mortificações extremamente violentas, né? Mortificações físicas mesmo, né? Mas ele não as prescrevia para os seus filhos, né? Mesmo momento que ele fazia mortificações físicas, como muitos padres acabam fazendo, religiosos, ele não queria que seus filhos fizessem. Ele fazia aquilo para si próprio, assim, em prol dos seus filhos. Como, por exemplo, os 3 pastorinhos, né, de Fátima, né, que adoeceram, né, e sabiam que iam adoecer e passar grandes sofrimentos, mas eles sabiam que aquilo estavam expiando os pecados dos outros, né? Então, os grandes santos têm essa visão de oferecer o seu sofrimento particular para os irmãos que estão em pecado ou afastados da igreja, né? Então ele prescrevia isso, pequenas mortificações para os seus filhos, né? Você não exagerar, porque se você vai tentar fazer mortificação que você não está preparado espiritualmente, você vai acabar se frustrando e vai se afastar da igreja e da verdade, né? Então, só continuando, ele foi para Roma porque ele já tinha visto que ele não existia essa iniciativa que ele precisava executar na igreja, não existia. Existiam as irmandades, né, as ordens dominicanas e ordem franciscana, beneditinas e tal, e nada daquilo encaixava com o que ele tinha recebido em revelação que ele deveria criar. Então ele mandou primeiro padres, amigos dele e tal, para tentar convencer ao Papa a dar liberação, né, canônica mesmo, para eles continuarem agindo. Por quê? Porque enquanto ele não tinha esse tipo de liberação, autorização, né, dava aso, né, dava
abertura para esses maledicentes falar, né? Você está inventando uma história aí como se fosse um herege, né? Assim, como se estivesse inventando uma coisa que não existia e pronto. E aí, assim, ele foi para Roma atrás disso aí, né? Bom, e nessa época ele já estava doente, muito doente de diabetes. Ele tinha um diabetes muito grave, né? E isso prejudicava muito a saúde dele, ele quase ficou cego. E após 20 horas de viagem, ele indo para Roma. Cristo, Maria e os papas. Que eram as três coisas que ele incentivava mais, né? Você buscar a Cristo por Maria com Pedro, né? Ele tinha essa ejaculatória também. A Cristo por Maria com Pedro, né? Entendeu? E ele no livro Caminho também incentiva muito a gente a ter respeito pelo Papa, respeito filial mesmo, né? Porque por mais que o Papa diga alguma coisa que você discorde e tal, primeiro a gente tem que saber aquela diferença, né? Do que ele está falando mesmo em nome da Igreja, com a infalibilidade papal, como de outras coisas que são apenas opiniões pessoais do Papa, né? Mas mesmo essas opiniões pessoais, se elas divergirem das nossas opiniões, a gente deve ter um dever gravíssimo de respeitar o Papa, de não sair, né? Como a gente discorda do nosso pai, às vezes da nossa mãe, ninguém sai denegrindo, detratando, né? Mais ainda o nosso Papa, né? Então, ele sempre teve, assim, a gente não pode dizer que ele foi perseguido nas altas esferas da igreja, né? Ele sempre tinha o bispo de Madrid, né? E ele já tinha uma grande amizade com o bispo, acho que Eugênio Pacelli, né? Que virou o Papa Paulo VI, né? E assim foi. Ele foi conseguindo essas reuniões com o Papa e conseguiu essa liberação. E após a liberação, que ele conseguiu em 1950, ele voltou em peregrinação para a Espanha, passando em todos os santuários marianos que ele podia passar. Ele tinha uma devoção muito forte à Nossa Senhora, muito forte mesmo. Desde aquela primeira catedral de Nossa Senhora do Pilar, onde ele celebrou a primeira missa, ele sempre teve essa devoção e sempre fomentou muito essa devoção à Nossa Senhora. E essa foto aí é ele em Fátima, né? Consagrando sempre a obra à Nossa Senhora em todos esses santuários. Inclusive hoje ainda sempre, né? A obra incentiva a gente sempre fazer uma peregrinação, geralmente no mês de junho, a um santuário mariano, né? Com essas intenções pela própria obra, né? E a coisa foi se expandindo rapidamente, né? Rapidamente, porque como São José Maria ele assim, priorizava muito a perfeição no trabalho e nos estudos, quando eram estudantes ainda, né? Porque ele dizia que a nossa reputação profissional é um dos maiores trunfos que a gente tem no nosso apostolado. Quer dizer, é aquela história que a gente sempre vê de vários lados, né? Desde o sacerdote, nosso padre, até a pessoa mais simples, né? Quer dizer, a pessoa é católica, mas dá exemplos ruins com a sua própria vida, né? Isso fala contra o seu apostolado. Então, quem poderia vir a aproximar-se da igreja através daquela pessoa, pelo contrário, vai se afastar. Assim como na profissão, né? Se o cara é um médico e não liga para os pacientes, ou o professor que não tem compromisso com a sua atividade, e assim vai, né? Isso falaria contra a sua atividade apostólica, que é uma vocação nossa, de cristão, né? Então ele sempre incentivou muito isso, você buscar a perfeição máxima no seu trabalho, né? Para você ser um excelente profissional e com isso dar mais um testemunho de unidade de vida, que a gente vai falar mais na frente. Então ele passou por todos esses países, né? E em Portugal especialmente a obra foi instalada a pedido direto pela irmã Lúcia, né? Ele teve lá com ela, né? Itália, em todos os países ali da Europa, e ele veio para a América do Sul, veio para os Estados Unidos e tudo. E no Brasil a obra foi fundada em 1957, né? O primeiro centro em São Paulo. E no México tem essa citação dele, que ele dizia, né? Que ele viu a imagem lá de Nossa Senhora de Guadalupe, né? E ele disse: eu gostaria de morrer assim,
olhando a Santíssima Virgem e que ela me desse uma flor. Importante isso aqui, muito, muito bonito essa. Vamos ver, né? Aí, então ele viajou muito, né? Viajou muito, começou essa época aí ele viajava em viagens de catequese, né? Ele viajou para África, para América do Norte, para todo canto. E sempre é importante lembrar, ele era muito doente de diabetes, certo? E todos que dão testemunho dele se impressionam de como ele era alegre, expansivo, e ele não dava o menor indício de que ele estava gravemente doente, né? Parecia uma pessoa cheia de energia, né? Assim, então, e a doença ia avançando, né? E ele já quase cego, aí ele até fazia essa brincadeira, né? Que o diabetes é açúcar no sangue, né? E ele era chamado de padre, né? Até hoje o prelado da obra é chamado de padre. Ele dizia, devia me chamar de padre Dulcíssimos, né? O padre muito doce, né? De tanto diabetes que ele tinha, né? E nesse dia, em 27 de abril de 54, ele teve um mal-estar súbito, grave, né? Perdeu a consciência. Inclusive ele viu que estava muito grave. Ele pediu a absolvição do padre que estava com ele lá, o Dom Javier Chevalier, que virou o sucessor dele, né? E o padre se enganchou na hora, se aperreou, viu que ele estava morrendo, né? E não sabia dizer o ato de absolvição. E ele morrendo, ele que começou a dizer, vai dizendo aí, até que o cara se lembrou, e ele desmaiou, né? E chamaram o médico e tal, e quando ele acordou muito bem, e quando começou a refazer seus exames, ele estava curado de diabetes, né? Não teve mais nenhuma manifestação da doença, né? Isso em 1954, quer dizer, aí ele tinha o quê? 52 anos, né? E desta feita que ele intensificou as suas viagens catequéticas, né? Pelo mundo, né? E aí alguns registros, né? E a coisa foi progressiva, né? A construção da obra, primeiro ele começou só com homens, e depois ele recebeu uma revelação veemente que ele tinha que trabalhar também com as mulheres, e os tipos de atividades que ele devia desenvolver, né? Que a gente vai ver mais na frente. E assim ele foi viajando, né? Sempre fazendo essas viagens, esses encontros, né? E como eu disse, ele sempre tinha esse foco, né? De assim, ele dava muito valor a todos os trabalhos, né? Ele tem vamos dizer assim, uma semelhança com Santa Teresinha, né? Da Pequena Via, né? Que Santa Teresinha oferecia até uma lavagem de roupa a Jesus como mortificação, né? E ele tinha uma coisa muito parecida com isso, né? De oferecer os mínimos esforços a Deus, os mínimos trabalhos e sofrimentos. Mas ele sempre fomentava com muita firmeza essa parte do estudo e do trabalho, né? E assim ele fundou colégios, ele fundou essa universidade de Navarra, que é uma grande universidade até hoje, escolas técnicas profissionalizantes em agricultura e tal, centro de tecnologia. Foi pipocando as iniciativas, porque o pessoal via na pessoa dele, assim como todos os santos, né? Como o Santo Padre Pio, que fundou aquele hospital assim, gigantesco do nada, né? No meio de uma cidadezinha que não... Então a coisa acontecia também com o São José Maria dessa forma, onde ele botava a mão, chovia gente para ajudar e para aumentar a obra, né? E aí mais um ponto de caminho que ele dizia que para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Quer dizer, e tem outro ponto desse que eu até acho que eu botei aqui também, que é assim, se você colocar um fim sobrenatural em cada ação que você vai fazer, aquilo é oração, né? Oração não é só você juntar as mãos, se ajoelhar e falar com Deus, né? Se você oferece aquela sua atitude, você vai fazer aquele seu trabalho para o bem do próximo, né? Pelo bem do próximo, para a glória de Deus, né? Se esquecendo de si, pelo bem do próximo, para a glória de Deus. É isso que Deus quer que a gente faça em cada momento da nossa vida, né? Eu posso atender um paciente pensando no dinheiro da consulta que ele vai me pagar, como eu posso atender um paciente pensando em tentar ajudar aquele meu irmão a melhorar a sua condição, sair da condição de sofrimento, para agradecer a Deus, né, para dar glória a Deus por esse ato. É totalmente diferente. É a mesma ação, totalmente diferente na sua intenção e no seu fim, né? Só totalmente para concluir, porque tem uma
vai fazer, você transformar isso em oração. Né? Não é somente assim, então agora eu acordo 5 horas da manhã, o dia já é uma luta, não sei o quê, amanhece, anoitece, né? Não para para falar com Deus, para fazer uma oração e então já foi oração, não foi, né? Não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo aqui, pelo contrário, a gente deve ter nosso momento com Deus, mas toda a vida pode ser contemplada também com oração. Isso, é uma potencialização, né? Para que sejamos, tudo que estejamos fazendo, São Paulo ele até diz, tudo que estiver fazendo, faça para a honra e para a glória do Senhor. Exato. E a gente até vai ver que um dos pilares da obra é a piedade doutrinal, quer dizer, ele dá um valor extremamente elevado às práticas religiosas em si, né? Litúrgicas e tudo. O que ele fez foi ampliar esse escopo, esse espectro de oração e de contato com Deus, né? Então, assim, resumindo, a coisa caminhou, né, e houve o Concílio Vaticano II, né, que foi o que, dentre outras coisas, gerou essa nossa missa que a gente tem hoje, né? Que até o Vaticano II, em 1969, eu acho, as missas eram todas aquelas antigas, né, em latim, né, um padre voltado para Deus, isso. E depois do Vaticano II, um dos frutos foi essa missa nossa, né? Mas teve vários outros frutos, né? Dentre eles, tem vários documentos, né? Tem essa Constituição Dogmática, a Lumen Gentium, que coloca no papel, novamente, esse chamado universal à santidade, né? Que é o quê? Que todos nós estamos chamados a ser santos, não só os religiosos, os sacerdotes e tal. E isso já tinha sido antecipado por São José Maria desde o início da obra, né? Desde o início, quando ele viu a obra em 1928, né? E tem esse outro decreto conciliar, Presbyterorum Ordinis, que quer dizer que uma das coisas que São José Maria Escrivá fomentava também é essa ideia de que todos nós temos essa alma sacerdotal. Por exemplo, na missa, nós somos também, temos o nosso momento em que nós somos sacerdotes. Por exemplo, aquele momento da prece lá, né, nas preces da comunidade, todos nós estamos de pé ali, né, e quem profere a prece é uma pessoa da comunidade. Naquele momento a gente também é sacerdote. E na hora da consagração da Eucaristia, né, não sei se todos já observaram, o padre me corrija se eu estiver falando uma heresia aqui, né, mas tem um momento que o sacerdote coloca a água ali, né, com um pouquinho de água no vinho, aquilo ali representa um pouco do nosso sacrifício enquanto povo, né, de Deus, também participando daquele sacrifício de Cristo, né? Então, São José Maria mostrava muito isso para fortalecer em nós a nossa consciência de que nós temos também essa alma sacerdotal, que não somos simplesmente passivos ali na missa, estamos só recebendo, não, a gente está participando ativamente na missa e na nossa vida diária, né? É o sacerdócio comum. Sim. O padre é o sacerdócio ministerial, nós somos sacerdócios comuns. Muito bem. Então, vamos caminhando, as viagens de catequese dele. Em 1974 ele esteve aqui no Brasil, passou em torno de 15 dias, sempre no Sudeste, em São Paulo, basicamente, né? E ele fazia esses encontros, eram encontros com muita gente, certo? Ele lotava auditórios, né? Porque as pessoas já ouviam a fama de carisma que ele tinha, de pregação e tudo, e eram eventos abertos, estava lá 2.000, 3.000 pessoas, sei lá quantas, até mais, e elas perguntavam a ele alguma coisa, padre, eu não sei rezar, como é que eu faço? E ele dava uma resposta ali na hora, e tem vários vídeos desses no YouTube, tem muita coisa, por ser um santo recente, tem muita coisa dele em vídeo, né? Em vídeo. Talvez. Aí, não deve ser os 7 pecados capitais que o pessoal está achando graça, né, gente? E então, assim, vocês veem que é uma figura muito simpática, né? É uma pessoa que transmite alegria para nós, né? E os vídeos dele são muito bons, né? Você vê, eles são respostas bem humoradas, respostas, mesmo quando ele está falando de assuntos muito sérios, muito, muito cativante. E em 26 de junho de 1975, ao meio-dia, ele entrando lá na sede lá em Roma, na entrada ele viu a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e teve um mal-estar súbito, e dessa hora ele morreu, subitamente, né?
como ele tinha pedido, né? Naquela visita à Nossa Senhora de Guadalupe lá no México, né? Foi anteontem. E aí a foto dele no dia que ele morreu, né? Na igreja prelatícia, que é a igreja sede da obra lá em Roma. E esse sacerdote está ajoelhado é Dom Álvaro del Portillo, que é o que ficou no lugar dele, né? Como prelato da obra na sequência. Álvaro. E mais um ponto aqui do livro Caminho, né? Que ele diz: se um homem tivesse morrido para me livrar da morte, morreu Deus e eu fico indiferente, né? Quer dizer, imaginemos, né? Se você está numa situação grave, né? E alguém dá a vida por você, o quão grato, né, nós ficaríamos essa pessoa, né? E Deus veio e morreu por nós, e muitas vezes nós estamos indiferentes a isso, né? Quer dizer, São José Maria, os escritos dele são curtos, certo? Assim, até os livros, até as homilias dele que estão compiladas em livros, não são coisas extensas, textos extensos. Mas ele tem essa capacidade de falar. Você abre o livro Caminho, aí você vai passando, esses pontos são assim, pequenininhos assim, né? E um vai dar uma agulhada em você, né? Você vai ali, opa, ele está falando comigo aqui, né? E tem umas fortes, né? Tem umas que são fortes, as pancadas são fortes. E ele morreu, e como ele já tinha essa fama de santidade, né? Começa aquele, né? Os fiéis vindo rezar no seu túmulo, né? E muitas histórias de graças atendidas pela intercessão dele e tal. E foi solicitado o início do processo de canonização, né? Ele foi bem-aventurado, beatificado, tudo. E até que em 6 de outubro de 2002, São João Paulo II canonizou, né? E autorizando, né, ele a ser venerado em todos os altares da Igreja Universal. Universal assim, né? Católica, né? Igreja Universal, católica. É porque católico, vocês sabem, né? Católico quer dizer universal, né? Isso. E aí a foto do dia da canonização dele, estima-se 500 a 600 mil pessoas na Praça de São Pedro, no dia da canonização de São José Maria. E foi a missa, né? A missa de canonização, e depois o Papa João Paulo II saiu do carro, né? E passou por toda a Praça de São Pedro e tal. Foi um negócio muito bonito para quem eu acho que sim. Acho que é um evento só dele. Padre Pio, foi 2002 também? Foi. E tem até aqui uma foto, se vê aí na Basílica, tem a foto dele ali, né? É a foto dele, porque ali perde a nitidez, né? Então, assim, essa é uma breve história dele, né? Uma passada ali, só pra gente saber onde é que foi, quando foi, né? Porque, assim, o que acontece? Não sei se esse tal desse nome aí, Opus Dei, eu mesmo fui um que, né, a gente estranho, né, esse nome, né? E teve umas histórias aí de uns filmes que sempre tem, né, esses filmes aí para denegrir a Igreja Católica e tal, não sei o quê. E usaram esse nome aí do Opus Dei para denegrir uma iniciativa como se fosse na Idade Média, quer dizer, nem existia ainda. Então, esse nome, quando se fala assim, muita gente estranha, né? Você frequenta esse Opus Dei, parece quase de macumba, de espiritismo, negócio, porque ninguém conhece. Esse é um dos intuitos de eu estar trazendo aqui, né? Porque, por exemplo, tem um primo meu que foi quem me apresentou, né? E ele disse que quando foi falar para a irmã dele disse: você vai para esse negócio, assim, tipo assim, é um negócio que tem tinha essa carga por conta dessa história, desses filmes, essas coisas, né? A gente sabe que o poder de um filme desse, que tem grande impacto, né, na cultura. Então, mas esse início foi mais para a gente situar, né? Bom, foi agora, é uma coisa recente, tem menos de 100 anos, vai fazer 100 anos ainda, né? Quer dizer, em 2028 vai fazer 100 anos, é uma coisa muito nova. E o São José Maria morreu em 75, é um dia desse, né? O padre, os dois padres nossos aqui de Fortaleza, do centro de Fortaleza, os dois viram o padre São José Maria, né?
Inclusive o Padre Milton, que é o mais novo, ele viu assim, uma dessas ele era adolescente, ele tinha 14 anos, quando ele foi para uma desses encontros no ginásio, né, e tal, ele foi com os pais dele, que já frequentavam a obra, e ele viu o São José Maria, eles não entenderam nada, porque falava em espanhol, né, mas ele sentiu a presença daquela pessoa e marcou a vida dele, né, o Padre Milton, que eu vou mostrar um pouco mais na frente.